O nosso primeiro convidado escreveu um livro onde revela todos os podres e escândalos da monarquia portuguesa. É o Ricardo Raimundo. Olá, Ricardo. Bem-vindo. Tudo bem? Obrigado. Tudo. Ricardo, tu já cá tinhas estado? Já. Porque tu és um expert em história. Mas tu gostas deste lado da cosquice da história, ou não? Exatamente, Os teus sim, livros gosto são dos sempre lados assim. mais... os mais insólitos e os mais escandalosos. O outro era vidas surpreendentes e mortes insólitas. Exatamente, agora. Mas este lado da cosquice não vem normalmente quando se está na escola, na quarta classe, nós não aprendemos que o Dom Pedro IV batia na mulher. Exatamente. Como eu aprendi no teu livro. Porquê é que estas coisas são tão ocultadas? Geralmente, primeiro porque se tem muito pouco tempo para dar a história de Portugal, não é? Muitas vezes é mais a história europeia que se dá, uma visão geral. E depois, quando se dá a história de Portugal, é mais os aspectos políticos, as questões económicas, e esquece-se um bocado que afinal a história foi feita por homens e por mulheres que tinham sentimentos, claro. Uns tinham manias, outros tinham... Manias às vezes um bocado estranhas. Exatamente. Mas dando este lado mais humano também aos alunos, se calhar aproximavam-os mais da disciplina. Eu creio que sim, que era uma forma de aproximar mais, trazer os estudantes e as próprias pessoas, não é, para a história e despertar-lhes o interesse através desses pequenos acontecimentos, que no fundo alguns deles são comuns, às vezes, ao cotidiano, não é? Sim. E a partir dali despertá-los para a história e para outros acontecimentos. Porque às vezes é a partir desses episódios a que se acha piada que depois se vai pesquisar mais e se descobre mais sobre história. Foi por isso mesmo que quiseste, provavelmente, também escrever o livro, dar a conhecer estas coisas. E também um bocadinho baseado na nossa realidade, não é? Em que todos os dias temos notícias assim que à partida não queremos acreditar, mas que depois, afinal, não, se calhar é verdade, afinal houve ministros que tiraram licenciaturas e não puseram lá os pés, ou deputadas que foram apanhadas a conduzir em excesso de álcool. E na altura não era bem condução em excesso de álcool, mas era parecida. E é um bocadinho também buscar esses episódios, senão, para não deprimirmos também tanto. Também dá para rir um bocado. Olha, mas como é que se faz a pesquisa para um livro destes? Porque, como eu estava a dizer, nos livros de história tradicionais não aparecem estas histórias, por isso calculo que há já aí uma pesquisa de muitas horas a coscar tudo e mais alguma coisa. Foi sobretudo ir às fontes, ir a algumas crónicas que existem, dos reis de Portugal, ir à correspondência trocada por algumas figuras, ir a alguns jornais da época. Muitas horas, não, Ricardo? Alguns meses. Quanto tempo é que tu, para um livro destes, tens de pesquisa antes de te sentares a compilar Para este foi essencialmente entre 5 e 6 meses. 8, assim 9, és rápido, trabalhas rápido. É. Trabalhas rápido. Mas olha, que episódios é que nós podemos encontrar aqui? Assim, alguns dos teus favoritos? Podemos pegar há bocado na questão do Dom Pedro IV, não é? Que bateu na Dona Leopoldina, portanto, a mulher, por causa da amante, não é? Porque, entretanto, Dom Pedro IV é uma das figuras muito conhecida pelo... Muito romântico, não é? Sim, e pelo apetite sexual muito voraz. E então, exatamente. E então ele, portanto, quando a corte foi para o Brasil, arranjou uma amante brasileira, com quem desenvolvia uns jogos de voyeurismo e assim uns jogos muito... Uma coisa mais à frente. Sim, muito engraçados. Só que ele, a partir de determinada altura, deu muito protagonismo à amante, ao ponto de as querer sentar na mesma mesa. Exatamente, e a Dona Leopoldina, a partir de um determinado momento, não começou a achar muita graça. Conclusão, decidiu-lhe fazer frente, ele não gostou muito, e então puxou-lhe os cabelos e agrediu-a mesmo. O problema é que ela estava grávida e isso deu origem a complicações de saúde que ela acabou por falecer. Que grande safado. Exatamente. Olha, e quem era a Dona Messia? A Messia foi raptada consentidamente pelo... Como assim? Basicamente ela deixou-se raptar, porque ela era mulher do Dom Sancho II, que também dizia-se que teria problemas a níveis sexuais, seria também impotente, e a partir de uma determinada altura ela começou a perceber que o poder se calhar estaria a mudar de mãos, porque o irmão de Dom Sancho II, Dom Afonso III, portanto veio para Portugal, e entretanto deu origem também a uma guerra civil, e ela percebeu que as coisas iam mudar, então, conjuntamente com o cunhado, deixou-se raptar e
Portanto, o Dom Sancho, quando a tentou ir buscar, ela recusou-se a vir e então, pronto, acabou. Foi uma maneira de fugir também. Exatamente. Olha, estavas há bocadinho a falar dos escândalos de hoje em dia, os ministros que é suposto terem tirado cursos não tiraram, essas coisas todas, e há muitos escândalos económicos hoje em dia, mas não é só hoje em dia, isto é uma coisa que já vem, já é genético em Portugal. A má utilização dos dinheiros é algo que não é certo. Frequente. Qual é assim a mais escandalosa? Há, por exemplo, a Dona Maria Pia, que era mulher do Dom Luís I. Que veio viver para o Palácio da Ajuda, não foi? Sim, exatamente. E pronto, para além dela, assim que veio, ela veio com cerca de 15 anos e o Dom Luís preocupou-se muito em recebê-la. Ela era italiana, não é? Era, exatamente. Mudou completamente o palácio todo, gastou muito dinheiro e quando ela chegou, mandou tudo abaixo e voltou a construir tudo, utilizando os materiais mais caros e pôs aquilo tudo como ela queria. E para além disso, gostava muito de comprar joias, de comprar roupa, fazia grandes encomendas em Paris e depois quem pagava era o Estado, era o Estado português. É? E a situação chegou a um ponto em que Portugal não tinha dinheiro para pagar essas extravagâncias todas e teve que pedir empréstimos à Inglaterra. Veja aqui um padrão. Se não for Palácio da Ajuda, podemos falar de autoestradas, assim, por estádios, exemplo, vai tudo dar ao mesmo. Ou de auditórios municipais que ninguém utiliza. Exato, vai tudo bater na mesma tecla. Mas olha, Ricardo, tu vais-te ficar pela história, por estes momentos da história de Portugal ou queres engrenar também um bocadinho pela história mundial e descobrir assim figuras insólitas noutros lados? Eu acho que a nossa história de Portugal tem tem personagens a mais. Tem muitas personagens para investigar e muitas personagens que dão muitos livros. Consegues eleger o teu favorito por ser insólito ou por ser realmente o único que era mais normal no meio desta loucura toda dos nossos reis? Não por ser normal, mas sobretudo por fugir um bocadinho ao padrão normal e de ter uma visão muito orientada daquilo que queria para Portugal, Dom João II. É quase sempre eleito o melhor rei de Portugal, não é? Exatamente, para mim é daquelas figuras, mas também é uma figura que é politicamente incorreta, porque ele também mandou matar o primo e apunhalou o cunhado. Ele próprio apunhalou o cunhado. Um homem que era tão bonzinho, afinal? Ele era bonzinho no sentido daquilo que queria para Portugal, mas o problema era que o primo e o cunhado eram duas das principais figuras a par dele. Do país, portanto, tinham muito poder. Tinha foi que os apagar. Uma forma de apagar. Ricardo, eu dou-te os parabéns mesmo. E especialmente pela maneira como tu escreveste. É uma escrita super leve e divertida de se fazer e aprende-se tanto. Que venham mais livros destes, se faz favor, porque todos queremos aprender um bocadinho mais da história de Portugal. Agradeço então ao Ricardo. Pessoal, um livro a não perder. Nós temos 5 para vos oferecer. Passem no Facebook no final do programa para saber como participar. Um obrigado ao Ricardo e nós vamos para Mini Fórum.